E olha só, o Gilmar Mendes decidiu que apenas o Procurador-Geral da República pode entrar com pedidos de impeachment de ministros do STF. Com isso, ele blinda totalmente aqui o Supremo Tribunal Federal e impede que a oposição ande com pedidos de impeachment. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria e nos desdobramentos que a gente teve aí de ontem para hoje com relação a esse caso. Bom, então vamos lá. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar na manhã desta quarta-feira, alterando itens da lei do impeachment, Lei 1079 de 1950, em relação a membros do Poder Judiciário. O ministro restringiu ao Procurador-Geral da República a denúncia contra membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. Antes da liminar, a prerrogativa era de qualquer cidadão. Outra mudança é a exigência de maioria qualificada de 2/3 do Senado, tanto para o recebimento quanto para a pronúncia do processo de impeachment de ministros do STF. Antes era a maioria simples. O Gilmar suspendeu ainda 2 dispositivos que decretavam afastamento cautelar do cargo durante o processo de impeachment de ministro e proibiu qualquer interpretação da lei que autorize enquadrar o mérito de decisões judiciais como conduta típica para efeito de crime de responsabilidade. Então, primeira coisa, vamos entender de onde que veio essa decisão do Gilmar Mendes. Veio a partir de um questionamento feito pelo Partido Solidariedade, e essa decisão aqui ela não é definitiva, ela é uma decisão liminar e o mérito, né, das ações está previsto para ser julgado no plenário virtual do STF entre 12 e 19 de dezembro. Então, vamos entender aqui, primeira coisa, quem que é o Procurador-Geral da República, né? É o Paulo Gonet, e quem que fez a indicação do Paulo Gonet foi o Lula lá no finalzinho de 2023. Então aqui, ó, 27/11/23, Lula ignora a lista tríplice e indica Gonet, aliado de Gilmar Mendes e Moraes. E qual que é a relação aqui entre o Paulo Gonet e o Gilmar Mendes, né? Vamos lá, futuro Procurador-Geral da República. Paulo Gonet é ex-sócio do Gilmar Mendes. Ele vendeu a um dos filhos do ministro do STF a parte que detinha do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Aqui, ó, Paulo Gonet vendeu a sua parte no IDP por 12 milhões ao filho de Gilmar Mendes. Nossa, mas que coincidência. Então, o que a gente tem aqui? O Lula indicando Paulo Gonet como Procurador-Geral da República, o Gilmar Mendes dizendo que somente o Procurador-Geral da República pode fazer pedidos de impeachment, e o Gilmar Mendes aí com uma relação bem estreita com o Paulo Gonet. Bom, vamos lá o que a gente teve, né? A gente disse ali que ainda vai ter uma decisão, né, sobre isso no plenário, mas ó, os ministros já sinalizaram que será construída a maioria do plenário a favor da decisão de Gilmar sobre impeachment. É um freio de arrumação. Como que pode um ministro falar que isso é um freio de arrumação, né? Os ministros do Supremo, eles não devem legislar, eles não devem tomar esse tipo de decisão, eles devem se basear totalmente no que diz a Constituição e não ficar freando ou fazendo arrumação. Nas palavras de um ministro, a decisão sem dúvida aumenta o ambiente de tensão entre os poderes, mas a decisão seria um freio de arrumação. Bom, a imprensa fica falando aqui, né, que a direita está revoltada com a decisão do Gilmar Mendes, mas assim, isso aqui chega a ser parecido com um golpe de Estado, né? A oposição chama de ruptura a decisão do Gilmar Mendes e organiza reação em múltiplas frentes. O que quer dizer aqui, ó, ruptura? Quer dizer um golpe. Então a oposição estava dizendo aqui que o Gilmar Mendes deu um golpe de Estado no Brasil. E também estão elaborando diversas PECs, né, para diversas propostas aí de emendas constitucionais para tentar reverter a situação. O problema é que com essa decisão do Gilmar Mendes, qualquer questionamento, qualquer PEC, ele pode acabar suspendendo também. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A oposição do Senado articula uma PEC, proposta de emenda da Constituição, que garante competência da Casa para denunciar e analisar crimes de responsabilidade de ministros do STF. O texto em articulação é uma resposta à decisão do Gilmar Mendes,
que deu liminar para que apenas o PGR possa pedir o impeachment de ministros da corte. O que a gente teve aqui também? Tem uma PEC aí da oposição que obriga que o chefe do Senado paute os pedidos de impeachment, né? A PEC foi redigida pelo Nicolas Ferreira, se contrapõe à decisão do Gilmar Mendes e agiliza a tramitação de pedidos de impeachment de ministros do STF. Então, protocolada na Câmara nesta quarta-feira, dia 3/12, uma proposta de emenda à Constituição redigida por Nicolas Ferreira prevê a obrigatoriedade de abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente do Senado, caso o número de assinaturas no requerimento seja igual ou maior a 3/5 dos 81 senadores. A PEC se contrapõe à decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que atribuiu exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a prerrogativa de apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF. A proposta de emenda também apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas do Poder Judiciário. Bom, tem várias PECs em andamento. O Novo também apresentou aqui uma PEC. O Novo apresenta a PEC em reação à blindagem de ministros do STF. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia aqui. A proposta do Novo altera o parágrafo único do artigo 52 da Constituição para deixar explícito que qualquer cidadão poderá apresentar pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade, reforçando esse direito na própria Constituição. O texto também estabelece que a abertura de processo dependerá de maioria absoluta do Senado e mantém que, no julgamento, o presidente do STF conduzirá a sessão, sendo necessária a aprovação de 2/3 dos senadores para a condenação. Limita a perda de cargo e a inabilitação por 8 anos. Na visão do Novo, a PEC, portanto, busca consolidar regras claras e fortalecer a participação popular e a segurança jurídica nos processos de responsabilidade. O Alcolumbre também veio a público ontem e defende que projetos que facilitem o impeachment de ministros do STF e PEC que limitam as decisões do STF. Agora, basta saber se qualquer ação aí que a oposição ou até a própria situação, né? Porque vai ter casos em que a situação poderia também pedir impeachment de ministro. Então, o Alcolumbre também não quer que o STF passe por cima dele. Bom, será que a gente tomou um golpe aí do Supremo Tribunal Federal? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de dar aquele joinha, né, para nos ajudar a conseguir cada vez mais inscritos. E também compartilhe o link dessa notícia aqui com seus amigos e familiares. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.